que agora tá, né? Tá. Bem, então, esse complexo, ele é formado entre, né, os cromossomos homólogos. Só que uma cromátide de cada cromossomo homólogo. Então, são 4 cromátides, né? 2 para cada um deles. E o complexo vai formar entre 2. Esse complexo ele é constituído de um conjunto de proteínas, né? E o objetivo dele é manter, né, essas cromátides unidas. E nós temos aqui, nesse complexo proteico, um outro complexo chamado nódulo de recombinação, que são enzimas, basicamente, que estão responsáveis por fazer aquele processo de recombinação, crossing over, que eu pedi para vocês assistirem no YouTube, né? Então, esse complexo, ele vai ser formado entre 2 cromátides, né? Então, significa que as outras 2 cromátides, elas não estão participando desse processo, né? Então, a palavra sinapse, nesse caso, ela é utilizada para significando, né, a manutenção dessas cromátides juntas, né? E uma coisa importante é que esse complexo ele não vai de ponta a ponta no cromossomo. Ele vai... cadê? Vou mostrar isso aqui rapidamente e depois eu mostro o que eu queria mostrar. Então, aqui, olha, mostrando que ele é montado, né? Acontece o crossing over, né? A recombinação, e depois ele é totalmente desmontado. Então, os cromossomos homólogos, eles ficam mantidos juntos pelos quiasmas, e esses quiasmas são o local onde aconteceu o crossing over, né? Vocês devem ter visto no vídeo que, então, eles ficam mantidos aqui com uma fita simples de DNA, né? Porque fica naquele cruzamento heteroduplex, né? Então, o que a gente tem aqui? Que os cromossomos homólogos, eles são mantidos, né, juntos até a anáfase pelos quiasmas, né? Então, assim, nas mulheres, por exemplo, ele fica nessa situação mantido pelos quiasmas desde lá do útero, né, até chegar à adolescência e depois até chegar à menopausa, quer dizer, são anos e anos desse quiasma segurando os cromossomos homólogos, né? E aqui está mostrando, né, uma fotografia, são 2 cromossomos, né, são os cromossomos homólogos, né, os 2 cromossomos, são 4 cromátides. Aí a gente vê que em determinado ponto do cromossomo, o quiasma está entre 2 cromátides, e em outro ponto está entre outras 2 cromátides, né? Então, todas as possibilidades de pareamento são possíveis. Então, o complexo ele não vai de ponta até a ponta do cromossomo, de telômero a telômero. O que acontece, basicamente, tem algumas regiões que são essas 2 cromátides, outra região são as outras 2 cromátides, e assim vai. Eu não sei se eu respondi, Vitor, o que você estava perguntando. Respondeu sim, professora. Obrigado. Eu não tinha entendido direito aonde que estava acontecendo aquilo, mas agora que eu entendi que é nessa região do quiasma. Muito obrigado. Aqui então, mas o que vocês têm que ter em mente é que são os 2 cromossomos homólogos, cada cromossomo homólogo com com as suas 2 cromátides, né? E vocês veem uma coisa que, só enfatizando, olha os centrômeros. Os centrômeros, na verdade, eles sequer estão participando aqui, né, da manutenção dos cromossomos homólogos entre eles, né? Então, a gente não tem, de fato, no caso desse, isso poderia acontecer também, mas no caso aqui, você não tem um quiasma
né, aqui bem no centrômero. Então, você não tem que os cromossomos estão sendo mantidos pelo centrômero, né? Você só tem que as cromátides irmãs, elas são mantidas pelo centrômero, mas não o conjunto de cromossomos homólogos, isso não tem nada a ver com o centrômero, tá? São coisas independentes, tá? Professora, Oi. cada complexo sinaptomênico, tá certo, né? Sinaptonêmico, é um nome, Sinaptomênico. palavra meio ruim, ah. É, esse aí mesmo. Gera um quiasma? É um quiasma por complexo? Ou não? Não obrigatoriamente, geralmente sim, mas não obrigatoriamente, né? Porque o que acontece é que você tem um complexo, por exemplo, que unia essas duas cromátides, tá? Mas elas vão ficar unidas de fato só se tiver um crossing over. Então, no complexo sinaptonêmico tem um nódulo de crossing over. Mas a gente tem situações que esse nódulo de crossing over ele não obrigatoriamente vai estar ativo, tá? Por exemplo, se você tem dois nódulos, um próximo do outro, à medida que acontece o crossing over numa posição, na outra não vai acontecer. Não vai ter espaço físico para acontecer. Então, a gente tem aí que, se você tem dois nódulos próximos, provavelmente um ou o outro vai ter, de fato, o crossing over, né? Então, tem algumas questões que levam a não ter crossing over totalmente em todos os pontos possíveis, né? Mas vocês veem que também o crossing over não é completamente aleatório. Você tem algumas regiões que são as regiões que têm uma frequência maior de crossing over do que outras regiões. E isso tem relação aí com um nódulo de recombinação, a posição que ele fica, que não é uma posição totalmente aleatória. Então é no máximo um, né, professora? Por complexo. No máximo um quiasma. Porque pode ocorrer ou não. Não obrigatoriamente, depende. Depende, o complexo, você poderia considerar como o conjunto de todos aqueles, vou voltar aqui, né? Esse aqui é um ponto, né? Assim, isso vocês já entenderam, é um ponto lá do cromossomo homólogo, né? A dimensão que isso aqui vai formar, até onde eu sei, mas eu posso estar errada, ela não é tão fixa, né? Você pode ter uma extensão maior ou menor de cromossomos homólogos envolvidos por esse complexo. Quer dizer, você não tem um complexo sinaptonêmico, dois, três, não são muito contáveis, não sei se eu me faço entender. Você tem complexo sinaptonêmico, o complexo sinaptonêmico é o conjunto, né? Formado por esses elementos laterais, etc. e tal, que estão distribuídos ao longo desse pareamento dos cromossomos homólogos. Mas eu acho que o número de complexos ele não é fixo, né? Você não tem um negócio fixo. Olha, para o cromossomo 1 você tem 10 regiões dessa, para o 2 você tem 8 regiões. Eu nunca vi escrito, pode ser que tenha, mas eu nunca vi escrito que você tem um número mais ou menos fixo de Entendi. regiões. Mas eu não tenho certeza se tem. Eu realmente nunca li que você teria um número fixo. Porque se você tivesse um número fixo, né, de regiões, vamos chamar de complexo, como você chamou, se eu tivesse um número fixo, eventualmente eu poderia falar, a cada complexo tem um crossing over. Portanto, o número de crossing overs vai ser igual ao número de complexos. Eu acho que esse pensamento ele não é obrigatoriamente correto. O que eu estava colocando, não sei se vocês estão enxergando meu mouse, então, ou tem que pegar o vermelhinho ali? Dá para enxergar sim, Sim, professora. professora. Então, esse nódulo de recombinação que está aqui, né? Então, esse local, ele é um local potencial para ter crossing over, mas não é obrigatório.
pode não acontecer o crossing over aqui. Principalmente se um outro lugar relativamente próximo tiver um crossing over, porque se tiver, digamos que esse complexo ele se prolongue e tem um segundo nódulo. Se tiver crossing over nesse nódulo, provavelmente não vai ter nesse. Se tiver nesse, provavelmente não vai ter naquele, né? Porque ele já vai mudar a conformação desse ponto, né? E vocês viram que você tem uma migração daquele quiasma, né? Então, se forma num ponto e ele vai migrando de região. Vai migrando, ele pode, de fato, e isso acontece, interferir no próximo complexo, no próximo ponto. Então, nem todo complexo vai ter o crossing over, obrigatoriamente. Se a gente considerar que nós temos, nesse caso aqui, né? Você teria que essa região foi um complexo, essa outra. A gente não consegue saber exatamente quantos foram, porque um dado local de complexo pode não ter acontecido crossing over e outro pode ter acontecido 2. É difícil a gente ter certeza disso. Eu imagino que mais ou menos é 1 para 1, mas eu não sei se eu poderia afirmar isso 100% não. Entendi, professor. Obrigado. Bem, então aqui está o modelo de Holiday, como eu falei para vocês, né? O importante é vocês assistirem o vídeo, porque é muito difícil mostrar em 2D, ainda mais sem uma forma de desenhar, né? Mas o que eu acho relevante nesse ponto aqui, olha, que aqui está, né, o quiasma, e vocês veem que o quiasma é com uma fita de uma das moléculas e uma fita da outra molécula. Nessa região aqui eu tenho o heteroduplex, que eu tenho a sequência de um dos homólogos pareado com a sequência do outro homólogo, né? Se eu tenho uma variabilidade aqui, uma mutação, eu vou ter, então, a possibilidade de aumento da minha diversidade com esse embaralhamento, né, dessas informações. Tá? Então, ele fica nessa situação, né, até o final da anáfase 1. No final da anáfase 1, a gente tem a separação desses homólogos, e esse quiasma, então, ele se resolve. Então, ele vai resolver na forma de você ter uma quebra e um rejunte, tudo enzimático, né? O rejunte aqui, você tem aqui enzimas que vão fazer esse rejunte e, posteriormente, a gente vai ter aqui também o reparo, né? O processo de reparo do DNA, levando aqui a fixação, então, dessa alteração. Então, aqui é uma foto, uma das raras fotos mostrando esse complexo, né? Aqui, no caso, vocês veem que foi um ponto de crossing over, por isso deu certo essa foto. Se fossem vários pontos, não dava para enxergar dessa forma, né? E, voltando, então, aqui na meiose, a gente tem que tudo isso que a gente estava falando até agora acontece nos primeiros momentos, realmente, da meiose, né? Que é na prófase, chamada prófase 1. A metáfase, ela vai ser muito parecida com o que aconteceu na mitose, que a gente falou. Vamos ter aqui os cromossomos no eixo, né, central da célula, e chegam as fibras do fuso. Só que aqui, nesse momento, em vez da fibra do fuso se ligar efetivamente nos centrômeros, ela faz uma ligação um pouco diferenciada, de forma que você vai ter, você vai puxar pelo centrômero também, mas a separação aqui não será das cromátides e sim dos cromossomos homólogos. Então, você não tem
a ligação das fibras do fuso no sentido da separação das cromátides. Vai separar só os homólogos que estão até essa ocasião, né, ligados aqui com os quiasmas, né? E aí nós temos a fase que nós chamamos de anáfase, né? Que a anáfase é a separação propriamente dita, e finalmente a telófase, né? E aqui na telófase, o que a gente tem? Depende se é uma gametogênese masculina ou feminina, a gente vai ter produtos diferentes, né? Se for uma gametogênese masculina, aqui da telófase nós vamos ter 2 células. Se for uma gametogênese feminina, nós vamos ter uma célula e um núcleo que vai ser expulso. Então, são processos que tem a redução do número de cromossomo, etc. O processo é todo igual, porém, o número de células resultantes será diferente, né? Na gametogênese feminina, uma única célula, na masculina, 4 diferentes células. 4 diferentes, não, 4 gametas, né? A meiose 2, né? A gente tem aqui uma fase que, teoricamente, chama prófase 2, mas ela é extremamente rápida, né? Já vai logo para a metáfase 2. Aqui sim a separação das cromátides, né? A telófase, separação das células, e finalmente aqui 4 células no final, né? Que são coisas que eu tenho certeza que vocês conhecem, e quem não conhecer vai dar uma estudadinha, né? Bem, então, papel da meiose na reprodução. Então, na verdade, não é nem papel, mas é a consequência, né? A consequência do processo da meiose. Uma consequência é gerar os gametas haploides. Eu estou pegando mais como exemplo a nossa espécie, tá, gente? Tem outras espécies que vão ter outras situações. Para a nossa espécie, nós vamos gerar gametas que são haploides, né? E vamos gerar novas combinações gênicas. Essas novas combinações gênicas, elas são baseadas em vários pontos, né? Então, um ponto que a gente já viu, né, são as mutações. Outro ponto que a gente já viu é a recombinação, que é o crossing over. E outro ponto que a gente já viu, mas vamos enfatizar agora, é a segregação independente, né? A segregação independente, ela diz respeito, né, a que o que acontece com um cromossomo não interfere com o que acontece no outro cromossomo, né? Então, se nós temos 2 cromossomos, 2 pares de cromossomos, nós podemos ter 2 possibilidades, né? Uma possibilidade é você, suponha que o azul é paterno, o verde seja materno, né? Uma possibilidade seria aí só paterno para uma célula ou só materno para outra célula. Veja que esse esquema, gente, ele está pulando aqui uma fase, né? Então, eu tenho que tomar cuidado quando a gente usa exemplo como esse. Vocês vão ver hoje no exercício, vai ter um exemplo como esse, né? Em que a gente tem o quê? Aqui não está mostrando, né, efetivamente, a final da meiose 1. Já está pulando para o final e não está mostrando que são 4 células, porque são 2 iguais a essa e 2 iguais a essa, tá? Então, esse é um esquema que reduz informações e ele tem como objetivo mostrar o quê? Que tanto você pode ir os 2 cromossomos paternos e os 2 maternos, cada um para uma célula, como você pode ir um paterno e um materno. Isso é, nós temos 2 possibilidades quando nós temos 2 cromossomos. Quando nós temos 3 cromossomos, o número de possibilidades, obviamente, já aumenta. 4 cromossomos, 5 cromossomos, etc. Imagine, então, 46, ou melhor, 23 pares de cromossomos homólogos, que é o nosso caso, né? Então, se a gente tem aqui, olha, 23,
né, de origem materna, 23 de origem paterna, e quais são os possíveis gametas que esse indivíduo vai gerar, considerando simplesmente a recombinação intercromossômica. A recombinação intercromossômica é explicada, né, pela segregação independente. Então, a gente vê que cada gameta, né, que esse indivíduo tem uma chance alta de não ser igual ao outro, tá? Devido às várias possibilidades de recombinação. Isso é uma questão matemática, né? Então, o que a gente tem aqui? Se a gente tem 23 pares de cromossomos, né, a chance de você ter um espermatozoide ou um óvulo, né, considerando esse número de cromossomos, é esse número aqui que eu estou até com uma preguiça de falar esse número, né? Então, essa aqui é a chance que você tem, né, em esse número, de ter 2 gametas exatamente com a mesma combinação de cromossomos, né? E se você considerar para a prole, o número é absurdo. Isso é, qual a chance de você ter 2 irmãos, né, com a mesma composição cromossômica? E isso eu estou falando simplesmente isso, ó. Qual cromossomo veio do pai e qual veio da mãe, né? Então, qual a chance de você ter 2 gametas com a mesma composição cromossômica? É isso aqui, 1 nesse número, né? E qual a chance de você ter 2 irmãos que tenham a mesma composição cromossômica? Seria herdar da mãe um gameta igual do seu irmão e herdar do pai um gameta igual do seu irmão. Então, daria esse número astronômico aqui. Quer dizer, a chance de 2 irmãos que não sejam gêmeos monozigóticos terem a mesma constituição, considerando os cromossomos, torna essa possibilidade, essa probabilidade praticamente impossível, certo? Então, você teria aqui, olha, nesse número de 2 irmãos não gêmeos monozigóticos apresentar a mesma composição genotípica. Não está escrito aqui, mas imagina que, além disso, nós temos o quê? Que, além da recombinação intercromossômica, antes dessa recombinação que vai acontecer na anáfase 1, a gente tem que na prófase 1 teve crossing over. Então, a chance desses cromossomos dos 2 irmãos, né, terem tido o mesmo crossing over é praticamente impossível, apesar dos nódulos de recombinação. E, além disso, lá na prófase, ainda tem uma taxa de mutação. Então, a chance de você ter 2 irmãos não gêmeos com a mesma composição genotípica é virtualmente impossível, porque seria esse número, tá, que a gente consegue contabilizar, e você teria que considerar ainda o crossing over, que é muito difícil, e a taxa de mutação, de você ter mutação exatamente na mesma posição. Então, a gente considera que isso seja impossível. Agora, eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas eu não tenho certeza. Não lembro com quem eu estava comentando isso, dos 2 irmãos gêmeos que casaram com 2 irmãs gêmeas e tiveram filhos, e aí o pessoal está falando que eles são idênticos. Não sei se vocês devem ter visto isso. Eu acho que eu devo ter falado também alguma coisa. Não lembro com quem que eu falei isso. E que é uma bobeira, né? Então, assim, são coisas que eu acho que são coisas relevantes da gente comentar aqui, né? E esse retorno que vocês podem dar para a própria sociedade, em pensar que, mesmo se eles têm exatamente iguais o pai e a mãe, a chance de um pai e uma mãe terem filhos idênticos é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, qual a chance de você ter 2 primos genotipicamente idênticos? É basicamente a mesma coisa que a gente está falando
se a gente considerar que genotipicamente esses pais são similares. Então, mais uma das bobeiras que a gente vê sendo contadas por aí, né, gente? Bem, então... Professor, Oi. é uma pergunta que talvez seja meio idiota e que talvez você já até tenha respondido, eu não prestei atenção, mas parando para pensar agora, cada indivíduo tem um cromossomo que veio do pai e um que veio da mãe, certo? Certo. Como é que ele sabe de qual desses que vai fazer a transcrição? Ah, mas faz os dois. Faz os dois? É, faz e não faz, tá? A gente vai ver mais para frente. Então, você tem os dois cromossomos. Isso você está falando lá na intérfase, né? Então, você tem os dois cromossomos. Potencialmente, você vai fazer dos dois cromossomos. Tanto é que, para a maioria dos casos, ser heterozigoto ou ser homozigoto, você vai ter fenótipo diferente. Se você está pensando numa região gênica, né, de codificação de proteína, de enzima, ou de receptor de membrana, por exemplo, que é um mais importante não, mais fácil de entender. Então, você tem os dois cromossomos estão produzindo um receptor de membrana. Digamos que você vai ter 100 receptores de membrana. Se só um cromossomo estiver produzindo, você vai ter 50. Se nenhum cromossomo estiver produzindo, você vai ter 0. Né? Mas são os dois potencialmente vão produzir. Mas isso tem exceção. E a gente vai ver exceção, que são algumas regiões que são metiladas só no pai, só na gametogênese materna, só na gametogênese paterna. A gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais para frente, quando a gente falar de imprinting. Mas potencialmente os dois cromossomos transcrevem, a não ser com algumas regiões específicas. Tá? Mas os dois transcrevem. Ah, entendi, professora. Os dois vão transcrever. Bem, essa aqui é uma tabela clássica. Provavelmente vocês tiveram que decorar isso aqui para o ensino médio. Não é legal decorar, mas eu sei que vários de vocês fizeram coisas assim, né? E coisas interessantes que a gente coloca aqui com relação à mitose e à meiose é que a meiose é a gametogênese. Nós temos essa modificação na quantidade de moléculas dentro de uma célula, né? Que você tem aqui 2 moléculas de DNA, passa para 4, volta para 2 na mitose. Já na meiose, sai de 2, vai para 4, vem para 2 e vem para 1. E veja uma coisa importante aqui, que quando vem para 2 aqui, já não são, não é a mesma coisa que esses dois aqui. Aqui você continua tendo um cromossomo do pai e da mãe, mas aqui você vai ter só o do pai ou só o da mãe, porque aqui a gente tem a separação das cromátides irmãs e aqui a gente tem a separação dos cromossomos homólogos. Então, os cromossomos homólogos, eles se separam na prófase 1, ou na anáfase 1. Né? E é muito relevante a gente ter em mente isso, porque é óbvio que os cromossomos homólogos se separam antes das cromátides se separarem. As cromátides vão separar só no segundo ponto. E isso vocês vão ver que vai fazer diferença se você tiver um erro. Né? Se você tiver um erro, você vai ter consequências bem diferentes. A gente vai trabalhar isso mais um pouco depois. Então, só fechando isso vocês com certeza estão tendo, né? A gente sabe, vocês vão ter lá na embriologia, então não vou entrar em detalhe. A gametogênese é a meiose, né? Em que a gente tem a espermatogênese masculina, com a formação de 4 espermatozoides no final, e a ovulogênese, com a formação de um único óvulo, né? E quantos óvulos uma mulher produz na vida? Pergunto para vocês.
Quantos óvulos uma mulher produz na vida? Só a quantidade de filhos que ela tiver, né? Porque o óvulo ele só é produzido de verdade depois da fecundação. Ou então a quantidade de vezes que ela fecundou, não necessariamente ela teve o filho, ela pode ter tido um aborto, né? Exatamente. Então, exatamente isso que você falou, ela pode ter tido um aborto, inclusive o aborto pode ser tão precoce que nem percebeu que estava grávida, né? Isso pode acontecer, por exemplo, pessoas que você fala, essa pessoa é infértil. Às vezes ela não é infértil, ela está produzindo gameta, né? Mas às vezes por uma aberração cromossômica, uma alteração cromossômica, esse embrião não está se desenvolvendo, ele pode estar sendo, né, perdido, inclusive pré-implantação, que daí nem seria, no caso, um aborto, né? O aborto é só depois que você tem a implantação. Então, o número de óvulos, ele é igual ao número de fecundações. Porém, esse processo, de fato, ele é tão rápido que se pergunta, inclusive, se óvulo de fato existe, né? Porque o espermatozoide entra, olha, quando ele entra, você tem um momento rápido de 3 conjuntos, né? De 3 conjuntos de material genético. Depois que ele entra, finaliza e você tem aqui o último, né? O corpúsculo polar sendo formado e sendo excluído e continua aqui com 2 conjuntos. Mas você, de fato, não tem nenhum momento em que você vai ter um conjunto no feminino. Você tem um conjunto no masculino. O espermatozoide é haploide, né? Mas aqui o óvulo, ele é praticamente um conceito, mais do que um fato, né? Porque ele só existe enquanto não ocorre fusão no material genético dos 2 gametas. E isso acontece muito rapidamente, né? Então, só fazendo esse comentário com vocês, que óvulo, de fato, ele você só pode falar quando teve uma fecundação, e é um conceito mais do que, de fato, algo que você consiga ver, observar a existência, né? Eu não vou olhar isso aqui, não. Não acabou a aula, não fiquem tristes. Eu vou trocar de conjunto de slides. Bem, continuando o que nós estamos falando, né, aqui, não estou conseguindo. Então, nós vimos aqui toda a parte do que a gente chama de bases citológicas da hereditariedade, né? E, na sequência, eu vou falar para vocês um pouco sobre citogenética. Tá? Então, esse conjunto de aulas que a gente vai ter agora, eu vou falar das alterações cromossômicas, um pouco de cromossomopatia, né? Um pouquinho de técnica e uma série de conceitos, né? Então, primeira coisa, o que é a citogenética, né? A citogenética é uma área, né, que junta a genética com a citologia. Então, é a área da genética que estuda os cromossomos e as alterações cromossômicas. E, na atualidade, ela é dividida em citogenética clássica e citogenética molecular. Tá? E eu vou comentar com vocês algumas questões, o que diferencia a citogenética clássica da citogenética molecular. Mas antes de falar sobre isso, eu vou falar um pouquinho, né, de uns conceitos que vocês com certeza já têm,
que é quando a gente fala em N. N, quantos de cada cromossomo? Então, se eu falo 2N, eu tenho 2 de cada cromossomo, né? E isso é o que a gente chama de ploidia. Então, ploidia são quantos conjuntos de cromossomo que eu tenho. Então, se eu falo que é um organismo diploide, 2 conjuntos, triploides, 3 conjuntos, tetraploide, 4 conjuntos e assim vai. Então, sempre que a gente vê essa terminação, ela vai estar referenciada a quantos conjuntos de cromossomo eu tenho, né? Um outro conceito importante para a gente aqui é a questão da topografia cromossômica. Então, os cromossomos, eles são classificados de acordo com o tamanho dele e a posição do centrômero, tá? Então, essa classificação, ela vai permitir que a gente monte nossos mapas cromossômicos, que são os cariótipos, né? Os cromossomos, eu já adiantei isso para vocês, eles têm 2 braços, um braço curto e um braço longo. O curto, já falei para vocês que é o braço P, de petit, do francês, o que é a letra do alfabeto, né? E o que a gente vê? Ah, mas esse aqui é um metacêntrico, tem 2 braços iguais. Não existe nenhum cromossomo que seja exatamente igual. Todos eles têm um braço curto e um braço longo. Na representação gráfica, a gente sempre coloca o braço curto para cima e o braço longo para baixo. Então, sempre que você copiar, se for cortar um cromossomo, simbolizar um cromossomo, você vai ter esse cuidado, né? Bem, nós temos 4 tipos de cromossomos. Um deles não está escrito, um deles não está representado aqui. Então, nós temos, apesar de ter desenhado 4, na verdade, nós temos um deles aqui, que é esse muito submetacêntrico, isso é bobeira, a gente não tem essa classificação, tá? A classificação é metacêntrico, quando o centrômero aproximadamente divide o cromossomo em 2 braços iguais. Como eu falei, nunca são iguais de fato. O submetacêntrico, quando o centrômero divide em um braço curto e um braço longo, porém absolutamente visível, né, que eles têm um braço longo e um braço curto. Os acrocêntricos, se tem um braço curto muito pequeno, né, e os acrocêntricos, eles têm uma peculiaridade muito relevante, que o braço curto deles tem genes repetidos, tá? Então, se você pega o cromossomo 21, o cromossomo 14, o cromossomo 22, por exemplo, os genes que você vai encontrar nesse braço curto, eles são repetidos. São genes relacionados a centrômero, a ribossomo, tá? São genes relacionados à produção de ribossomo. Isso significa que se eu perder um braço curto de um acrocêntrico, eu tenho esses genes repetidos em outros cromossomos, tá? Então, se eu perco um braço curto de um metacêntrico, isso é muito grave, tá? Se eu perco um braço curto de um acrocêntrico, isso não é tão grave, tá? Só introduzindo um pouco para vocês de que a gente chama de alterações cromossômicas estruturais, que é quando você tem uma modificação na estrutura, tá? Então, essa é a classificação. Tem um 4º tipo de centrômero que não tem na espécie humana, que é o telocêntrico. No cromossomo telocêntrico, você tem que o centrômero e o telômero estão muito próximos. Então, você não tem praticamente um braço curto. Você tem o telômero, a sequência, o centrômero e o que você tem de material genético já logo na sequência. Mas nós não temos, né, esse tipo de cromossomo. Esse tipo de cromossomo ele é encontrado em outras espécies. Bem, essa aqui é uma preparação clássica, né, de cromossomos. Nessa preparação clássica, a gente
tem essa coloração meio arroxeada, avermelhada, né? É uma técnica chamada de Giemsa. Depois eu vou colocar para vocês darem uma olhada como que é a técnica. Mas, basicamente, a gente coleta sangue venoso da pessoa, né? E a gente usa um anticoagulante, geralmente é coletado em tubo, né? Esses tubos a vácuo. A gente usa um anticoagulante chamado de heparina para manter as células intactas, tá? Então, boa parte daqueles conservantes que a gente, quando vai coletar sangue, utiliza, eles não funcionam para trabalhar com a parte de cariótipo. Você tem que ter a heparina, porque ela vai manter as células vivas. Então, você vai levar esse material para o laboratório, essas células vivas, vai colocar num meio de cultura, né? Vai colocar um componente que vai promover o início da divisão celular, você vai estimular a divisão celular. Você coloca numa estufa para manter uma temperatura de cerca de 37 graus, né, equivalente à nossa temperatura, né, e fica ali uns 2 dias. Essas células vão se produzindo mitose, vão fazendo uma série de mitose. Aí você vem com outro componente que você coloca, que chama colchicina, e essa colchicina você coloca e ela vai destruir as fibras do fuso. Isso significa que as células vão chegar em metáfase e vão parar em metáfase. Como para em metáfase, o que você vai ter? O cromossomo duplicado e no seu grau máximo de condensação, que é o que a gente está vendo aqui nessa fotografia, né? Então, quando essa técnica que eu descrevi rapidamente para vocês foi desenvolvida, logo na sequência, em 1956, e isso o André falou para vocês no primeiro dia de aula, né? Eles mostraram que nosso número cromossômico é de 46. Até essa ocasião, se acreditava que o número cromossômico da nossa espécie era 48, tá? Logo na sequência, no mesmo ano, o pessoal observou que indivíduos com a síndrome de Down tinham um cromossomo a mais, né? E outras cromossomopatias, mas um marco foi a síndrome de Down, de fato. Bem, a montagem do cariótipo, pode ser que alguns de vocês tenham feito isso lá no colégio, não tenho certeza, né? Mas a ideia é que você consiga classificar esses cromossomos, né? Pelo tamanho e posição do centrômero, né? E o que a gente vê aqui? Tem um grupo, né? Esses grupos têm nome, então esses 3 aqui é o grupo A. Deixa eu ir para o próximo. É o grupo A, o grupo B, o grupo C, D, E, F, G, tá? O cromossomo X é um cromossomo do grupo C, tá? O cromossomo Y é um cromossomo do grupo G. E aí, o que a gente tem? Olha, é separar o 1 do 2 do 3, 4, 5, você consegue separar, mas quando chega no grupo C, eles são tão parecidos que é praticamente impossível você saber qual é o 6 ou qual é o 7. O mais fácil é você confundir tudo, né? Então, se você usa só essa técnica, o máximo que você vai conseguir saber é o número total de cromossomos, tá? E você sabe, por exemplo, se uma pessoa tem 6 cromossomos do grupo G, se ela tem 6, o que eu vou extrapolar? Olha, que ela tem cromossomo 21, 22 e o Y. Se ela tem 6, pode ser um homem com síndrome de Down, por exemplo. Então, tem algumas coisas que a gente consegue imaginar só contando os cromossomos. Mas o que o pessoal costuma fazer é pegar essas lâminas, porque isso aqui vai estar numa lâmina, né? Você enxerga isso aqui na microscopia simples.
vocês têm aqui a lâmina, você pega essa lâmina, coloca ela na estufa de novo para secar e faz colorações específicas. E a coloração mais conhecida, né, é essa coloração, que são as bandas G, né, em que você tem a coloração de regiões mais e menos condensadas. E o interessante é que essas bandas, elas são praticamente fixas, né? Agora, veja uma coisa. Eu falei para vocês que isso aqui é a mesma lâmina, digamos, né? Não no caso específico, mas é a mesma lâmina dessa daqui. Aí você fala, não, mas aqui não é uma fita simples, né? Se tem duas cromátides aqui, tem. Essa técnica faz com que essas cromátides elas se mantenham mais próximas, tá? Então, quando você enxergar esse desenho aqui, ó, você tem que entender que isso aqui, cada um desses é um cromossomo duplicado. Ah, mas eu não estou vendo. Mas acredite, basicamente, você pega essa lâmina, você coloca ela para secar. Na hora que você coloca ela para secar, você tem que as cromátides elas se aproximam e fica parecendo que é como uma coisa única, tá? Pelas bandas, e as pessoas têm que ter um olhar maravilhoso, né? Eu não tenho olhar de citogeneticista. Você olha no microscópio e você consegue identificar qual é o 1, qual é o 2, etc. Principalmente você consegue diferenciar os cromossomos do grupo C, tá? Aqui é onde vocês estão vendo riscadinho de cinza, não sei se vocês estão enxergando, a gente tem aqui no cromossomo 1 uma região grande, no 9 uma região grande, uma das maiores regiões fica no Y, tá? No braço longo do Y tem uma região grande. Esse cinza é uma região que tem variabilidade entre as pessoas, tá? Então, essas partes de preto e branco, elas são fixas. Se você tem uma alteração no número dessas bandas ou na posição das bandas, significa que tem uma aberração estrutural. Não é para ter, tá? Se tiver, isso sinaliza que tem alguma coisa que não está legal, né? Mas essa região aqui, a região onde eu tenho aqui o cinza, esse tamanho é variável. Então, o que eu tenho aqui nessas regiões cinzas não me traz informações, né, relevantes, né, com relação a você ter ou não uma alteração cromossômica. Tá, então você pode olhar o cromossomo com essa coloração, que aqui está preto, mas na verdade ele é roxo, tá? Ou você pode pegar essa lâmina, secar e fazer esse bandeamento. Ele também é roxo, só que fica parecendo um roxo um pouco mais claro, ele não é preto e branco. Ou outra possibilidade é a gente estar aqui vendo possibilidade de olhar cada vez com mais detalhe. Uma outra possibilidade é o que a gente chama de FISH, que é a hibridação in situ fluorescente. Tá? Nessa hibridação in situ fluorescente, você tem a construção de sondas. Sondas é uma sequência de DNA que é similar a uma sequência que você está interessada, né? Por exemplo, você pode ter uma sequência de centrômero aqui do X, né? Você tem aqui uma sequência de centrômero do X e de uma posição específica do braço curto do cromossomo X. Então, se vocês enxergarem aqui, está escrito XP22.3. Na próxima aula eu vou falar melhor sobre essas sub-regiões, mas aqui esse é o endereço dessa posição. Então, você tem uma sonda, essa sonda é uma sequência de DNA que está ligada a uma fluorescência. Tá? Então, você vai pegar essa mesma lâmina,
passar por um outro tipo de tratamento, e depois você vai colocar essas sondas que vão se hibridar na posição aonde você tem a sequência complementar à tal da sonda, né? E o que a gente vê aqui, por exemplo, né? A gente vê que o centrômero do X dos 2 cromossomos estão marcados. Aqui a gente tem a marcação dessa região do braço curto, mas nesse não. Então, cadê essa região? Professora, Oi. licença. As sondas, elas são sequências similares ou são sequências complementares de interesse? Complementares. Ah, tá. Ok. São complementares. Só que, como você tem uma variabilidade, a sequência ela é homóloga, tá? Ela é complementar, mas você pode ter um ponto ou outro de diferença, tá? Ela não é assim precisa, a ligação não é 100% precisa, porque senão você teria problema com a variabilidade, né? Então, ela é homóloga, essa região, e complementar, né? Então, aqui, como você não enxergou aqui, o que eu vou falar? Cadê essa região? Ela deve ter sido deletada, né? Então, aqui do lado, tem várias sondas, né, que estão sendo mostradas aqui, algumas sondas que são mais interessantes, por exemplo, essa de centrômero, essa de região organizadora de ribossomo. Essa daqui é uma interessante que eu já mostrei a aula passada para vocês, que vai colar todo o cromossomo, né? E essa que cora todo o cromossomo é interessante, porque se você tem 2 cromossomos, digamos, um cora de verde, outro cora de rosa, se eles trocam pedaços, você consegue enxergar com muita facilidade, né? Então, é uma técnica mais interessante, mais refinada do que o cariótipo. Então, a gente já viu o cariótipo, o bandeamento e agora a hibridação in situ, né? A gente vê aqui que temos diferentes tipos de sondas. Aqui, por exemplo, é uma sonda que vai mostrar centrômero de todos os cromossomos, então ela tem uma região, a sonda tem uma região que vai ser região que tem em todos os cromossomos, ela não é específica de um cromossomo só, da mesma forma que a telomérica, que eu até mostrei para vocês em outra aula. Então a gente consegue avaliar esse conjunto de cromossomos, todos eles têm telômero, esse aqui todos têm centrômero, são informações um pouco mais gerais, né? E aqui eu acho que eu mostrei isso para vocês, que é o cariótipo espectral, né? Em que você tem uma cor para cada um dos seus cromossomos. Então, se você tem troca de pedaço entre cromossomos, ela é fácil de ser vista. Só que esse tipo, né, de cariótipo, na prática, isso aqui não é utilizado. Isso aqui é uma coisa muito cara, né? Então, ao invés de você utilizar algo assim, você geralmente vai usar um ou outro cromossomo, uma região específica de um cromossomo, mas não corar todos os seus cromossomos. Inclusive que às vezes você fica até com, por exemplo, esse 2 aqui, que tem esse azulzinho aqui, esse azul ele não faz parte aqui, é da preparação, né? Você vê que tem um verde aqui em cima do azul, então acaba ficando tão colorido que às vezes traz até confusão, né? Ele é mais para ver algumas coisas que não cabe aqui justamente para medicina, mas eu posso pegar, por exemplo, essas cores, né, humanas, fazer uma preparação de cromossômica de uma outra espécie e usar sondas de humano. E aí eu vejo que basicamente nós temos as mesmas regiões genômicas,
só que distribuídas de uma forma diferente. Acho que eu não tenho aqui hoje, mas eu vou trazer esse slide em particular para mostrar para vocês, que eu acho ele interessante. A gente vê que a gente tem as mesmas regiões, por exemplo, do rato, tanto do camundongo como do rato, né, de vários organismos, só que a posição aonde estão as regiões genômicas, ela muda. As regiões praticamente estão todas ali, só que a forma como elas estão muda. Então, a questão da arquitetura genômica muda. Então, não é só uma questão, eu tenho genes diferentes do cachorro, não. A gente basicamente tem os mesmos genes, só que a forma de funcionar e o contexto como ele está, o genoma, pode ser bastante diferente. Então, eu vou trazer essa fotinho para vocês, apesar de não ser assunto aqui da medicina, ser uma coisa mais de evolução, mas eu acho interessante. Bem, e aí, indo para a próxima técnica, né? Que não está passando. Bem, essa técnica já é uma técnica da citogenética molecular. Tá? Então, eu falei para vocês que tinha a citogenética clássica, deixa eu voltar aqui. Aqui, até o bandeamento, eu esqueci de falar isso para vocês, é a citogenética clássica, tá? E do bandeamento em diante, aqui o FISH, o SCY e agora os arrays, eles são a citogenética molecular, tá? Então, a palavra array, eu não sei se vocês conhecem, mas ela é muito conhecida dentro da genética, da biologia. Array é um conjunto de informações. No caso aqui, gente, o que a gente tem? Está desenhado aqui uma placa cheia de bolinha, que você olhando fala, mas não tem a menor ideia do que é isso, né? O que acontece é que a gente tem o que a gente chama de chip de DNA. Tá? Eu acabei não trazendo nenhum chip de DNA para mostrar para vocês hoje. E o único chip que tem, praticamente não dá para enxergar aqui. Não, ele não tá, nem está aqui. O chip de DNA, ele pode ser uma lâmina, como está sendo mostrado aqui nesse, ou ele pode ser um dispositivo, uma plaquinha pequena. E o que a gente tem aqui? Se você olhar, são vários quadradinhos. E quadradinho dentro do quadradinho, vocês percebem? Em cada quadradinho desse, eu vou ter um conjuntinho de sondas. E esse conjunto de sondas, na verdade, cada quadradinho eu vou ter uma sonda. E cada uma dessas sondas vai me identificar uma região específica do genoma. Tá? Aí, nesse quadradinho do lado é outra região do genoma, no outro é outra região do genoma. Então, eu tenho regiões que vão hibridar com regiões específicas do genoma. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar o sangue do meu paciente, por exemplo, tá? Levo para o laboratório, faço uma extração de DNA. Pego esse DNA, falando de uma forma bem superficial, vou fazer um tratamento com esse DNA. Nesse tratamento, eu vou quebrar esse DNA em vários pedaços, tá? Vou passar por uma série de técnicas de forma que esses pedaços, né, de DNA do meu paciente vão se hibridar com essas sondas que eu tenho aqui na minha plaquinha, tá? Ele vai se hibridar com as sondas que eu tenho nessa plaquinha. Tá? Tem dois tipos de array, que é o CGH e o CMA. A diferença é que do CGH, você vai comparar o genoma do seu paciente com o genoma de uma pessoa referência, e é o DNA dos dois. Você vai ter o DNA do paciente, o DNA da referência que você vai botar junto, tá? E esses dois, eles vão se hibridar, esse material biológico dos dois,
e eles dois vão se colar, vão se hibridar aqui na plaquinha, tá? Já o CMA, que é o que a gente usa aqui na UNB, o CMA, o que eu tenho? Não tem essa amostra de referência do paciente. Eu vou ter o DNA do paciente, a amostra de referência e a do paciente. Eu tenho só a amostra do paciente. E aí eu vou comparar num banco de dados, ao invés de comparar com referência. Mas comparar o quê? Eu vou comparar se o paciente e a referência, seja a referência física ou seja a referência de banco de dados, se tem a mesma quantidade de material genético. Então, o que eu estou olhando aqui é quantidade de material genético. Né? Então, eu tenho aqui nesse gráfico, né? Se vocês olharem aqui nesse gráfico, ele está mostrando os cromossomos humanos. Olha, 1, 2, 3, 4, até o Y, né? Então, esse aqui é uma pessoa do sexo masculino, porque tem o Y aqui. O que eu observo aqui? Que eu estou comparando, né? Aqui eu estou comparando a amostra do paciente com a amostra da referência. E esse resultado aqui, o pretinho, isso que está mostrando em preto, significa que a quantidade de material genético dos dois é igual. A gente tem aqui um vermelhinho, mas vamos focar só no preto aqui. Então, seria a quantidade de material genético igual. Aí, o que eu tenho aqui? Olha só, né? Eu tenho, né, tudo isso que está azul aqui, olha, eu tenho a quantidade de material genético igual. Só que eu vejo que tem uma nuvem vermelhinha aqui, né? Essa nuvem vermelhinha aqui significa que a quantidade de material genético que eu tenho é diferente. Então, o paciente, ele tem, né, uma modificação no genoma dele. Nós vemos aqui, nesse quadradinho, né, que temos várias cores, né? Tem o vermelho, tem o amarelado, tem o verde. E isso aqui vai revelar se você está tendo uma hibridação correta, 1 para 1, ou se você vai ter 1 para 2, ou se você vai ter 2 para 1, 2 para 0, né? E com isso a gente vai poder ver basicamente o quê? Se tem a mesma quantidade, ou se tem deleção, ou se tem duplicação. Esse é o objetivo dessa técnica, ver deleções e duplicações. A gente pode ver até o cromossomo inteiro. Olha esse caso aqui, né? Esse indivíduo, ele tem uma duplicação, para cima é duplicação, para baixo é deleção, tá? Ele tem uma duplicação do cromossomo 21 inteiro. Tá? Então, eu consigo ver que ele tem uma duplicação do cromossomo 21 inteiro, que eu conseguiria enxergar isso lá no microscópio. Eu não precisaria vir para essa técnica, tá? Mas vocês veem que eu posso fazer isso com essa técnica também. Já aqui, nesse caso, né, eu tenho aqui uma deleção. E essa deleção é uma deleção menor, não é de um cromossomo inteiro, é só de um pedaço do cromossomo. No caso, é um pedaço do cromossomo 22, que é uma deleção que dá para enxergar por Fish, tá? Mas que é muito mais fácil enxergar usando essa técnica. Enfim, a diferença entre as técnicas é com relação ao tamanho do que você vai enxergar. Então, aqui o cariótipo você enxerga mesmo, né? O Fish também você enxerga. Estou falando enxergar, é olhar no microscópio, tá? Só que se for menor do que essa resolução, você já não enxerga, né? Então, antes do aparecimento dessas técnicas, a gente não tinha como olhar essas alterações de deleção, duplicação pequenas.
Então, aqui só fechando isso para vocês, depois eu vou passar um material para vocês lerem, então não se preocupem tanto e a gente tira dúvida. Eu sei que é muita informação que eu falei para vocês agora, tá? Mas basicamente, quando você olha num microscópio, né? Você consegue detectar as bandas, mas se você quiser olhar internamente nessa banda aqui, só com a citogenética molecular, tá? Professor, Oi. então só para ver se eu entendi a explicação, os pontinhos pretos seriam variações, mas dentro do previsto, né? Porque eles variam assim para a esquerda e para a direita. Peraí, fala de novo. Só para ver se eu entendi, os pontinhos pretos seriam pequenas variações, mas dentro de um previsto, assim, de uma margem de erro, já que eles ficam oscilando esquerda, direita e tudo mais. Os pontinhos, você fala os pontinhos? Os pretos. É porque eu não sei o que vocês estão enxergando aí. Eu me perdi aqui nos slides. Agora tá meio na tela do PowerPoint, mas agora saiu, não tem nada mostrando. Mas é só sobre o array que você estava mostrando pra gente. Não, é porque sumiu de repente tudo. Deixa eu voltar Certo. aqui. Cada pontinho desse é um ponto desse aqui, olha. Tá? Cada pontinho é um pontinho desse. Aí você fala, olha, tem um pontinho aqui verde, né? Tem um pontinho aqui. Esses pontinhos, eles não são muito considerados. Você tem que ter um conjunto de pontinhos, como a gente está vendo aqui, para você falar que isso é real. Porque você tem artefatos laboratoriais, tá? Porque o que acontece? Você prepara seu DNA e você põe nessa plaquinha, ele faz uma hibridação, né, com as sondas, e depois você põe isso aqui para lavar, né? Lava, porque é fluorescência, né? Isso aqui vai ser lido por um scanner. Então, sempre, por mais que você lave perfeitamente, digamos assim, você sempre tem um pontinho ou outro fora. Então, quando você tem uns pontinhos isolados assim, eles não vão te representar nada. Você vai ter que ter um conjuntinho. É isso que você perguntou? Eu não sei se foi Também era isso uma que você dúvida minha, professora, mas eu queria entender, na verdade, por que que os pontinhos azuis, eles não formam uma linha reta, assim, é mais ou menos, né? Mas é meio que uma média da oscilação deles. É, por que não forma só uma linha assim, né? É. É, não forma. Não forma. Nunca forma. Digamos que na vida real é assim que parece. Né? Tá certo. Teoricamente seria uma linha, mas na vida real não é. Beleza, professora. Aqui você tem que entender que são pontinhos. Pontinhos do genoma, tá? Representando cada ponto desse. E aqui é o CGH, que é você tem a intensidade da sonda com relação à referência, né? E a posição no genoma. O que a gente faz, a gente tem um gráfico muito parecido com esse. Não está passando aqui. Nosso gráfico é mais parecido com esse aqui, né? Mas eu vou trazer um gráfico real da gente. E o que acontece é que, de fato, o que a gente vai fazer é comparar a nossa amostra, o nosso paciente, com um banco de dados, e não com a amostra de uma pessoa específica. Eu vou comparar com um banco de dados. Eu acho bem mais confiável do que comparar assim. A gente vê aqui, ó, tá vendo? É um conjunto grande de pontinhos. Então, se você olhar nesse aqui de baixo, você tem os pontinhos pretos, tá? Que é a quantidade normal de material genético. Você tem os pontinhos verdes, que seria a duplicação, os pontinhos vermelhos, que seriam a deleção. Só que esses pontinhos aqui espalhados, eles não são considerados. Esse aqui sim, porque a gente vê aqui que ele chega a estar
o dobro do que a gente tinha aqui. Bem, gente, agora eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês se dividam aí entre vocês em duplas, tá? E eu coloquei uma tarefa no aprender para vocês. E eu quero que essa próxima meia hora de aula agora, que vocês se dirijam ao aprender e façam em duplas, né? Eu sei que vocês se conversam por WhatsApp e tal. Quem não tiver, está muito difícil ter uma dupla, deixa eu fazer sozinho. Tudo bem. Eu quero fazer em 3. Tudo bem também. Porque isso não é uma tarefa, digamos assim, que eu vou cobrar, que vocês vão me entregar, que vai valer ponto. Não é isso. Mas eu quero que vocês façam a tarefa que está lá, que é baseada em gametogênese e aberração cromossômica numérica, tá? Para a gente conseguir, para a próxima aula, começar a trabalhar com os conceitos de alteração cromossômica numérica com maiores condições, de eu não ficar só falando aqui e vocês tentando entender. Então, essa tarefa que está lá é para vocês fazerem com os conhecimentos que vocês já têm, tá? Mas também com consulta ao livro de vocês. Tá? Então, vamos lá. Encontro vocês na quinta-feira. Professora, não achei a tarefa no aprender. Não entendi. Não achei a tarefa no aprender. Também tô com ele aberto aqui, também não tô achando, professora. Ué. Gente, eu encontrei, ela tá na parte de citogenética, aí vocês vão lá e tem resolva os exercícios a seguir em duplas, aí você baixa o arquivo. Ah, tá. Achei. Obrigada. Nada. É uma lista de exercícios que tem várias bolinhas desenhadas. Achar? Outra pergunta. A senhora tem alguma previsão de quando vão sair as notas das provas? Não tenho. Não tenho. Eu espero que para a semana que vem, mas eu não prometo. Não prometo. Porque eu tô com excesso de trabalho, excesso mesmo. Mas a gente não esqueceu, não estamos esquecendo de vocês. Tá? No total, a gente está com 90 e poucas provas para corrigir, eu e o André. Porque são vocês e a turma da biologia. Vocês são 50, mais ou menos, e a biologia 40. Enfim, elas serão corrigidas, mas não foram ainda. Professora. Sim, eu posso sim. E eu já disponibilizei os slides da mitose e meiose. Eles já estão aí. Tá? Eu acho que eles estão lá no aprender também. Então, sim. Professora, então só enfatizando, é uma atividade meio que opcional, não valerá nota, mas bem importante para a gente estar exercitando alguns pontos, certo? É importante para a próxima aula. É muito importante para a próxima aula. Eu acho que vai fazer toda a diferença entre você fazer e você não fazer. E é por isso que eu estou dando meia hora da nossa aula para isso. Perfeito, obrigada. Tá? Porque senão, é para você fazer para semana. Mas eu não tenho tempo porque eu tenho tudo quanto é aula possível. Então, meia hora da nossa aula. Se a gente tivesse presencialmente, nesse momento a gente estaria todo mundo com um papelzinho sentado fazendo. Tá? Professora, dá tempo de tirar 2 dúvidas da aula de hoje? Sim, claro. Eu fiquei um pouco com dúvida naquele bandeamento cromossômico. Aquelas bandas pretas é o que a gente utiliza para comparar, por exemplo, o teste de paternidade? Não.
Isso aqui não serve para teste de paternidade, porque todas as pessoas têm exatamente as mesmas bandas nos mesmos lugares. A gente não tem variabilidade aqui, a não ser nessas regiões cinzas, tá? As demais regiões a gente não tem. Eu pensei que eu estava rapidinho. Só essas regiões cinza que a gente tem variabilidade, tá? As outras regiões a gente não tem variabilidade, elas são exatamente iguais para todas as pessoas. E se for diferente, você tem alguma alteração estrutural que pode acarretar em uma patologia qualquer. No caso da investigação de paternidade, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas ela é baseado em compartilhamento de alelos, que você não enxerga, né? Os alelos você não consegue enxergar, tá? Beleza. E professora, nesse último método que a senhora mostrou, como eu sei se a massa de pontos que está acima ou abaixo representa uma deleção ou uma duplicação só de uma parte do cromossomo ou do cromossomo inteiro? É porque aqui tá só um esquema, né? Deixa eu ver. Não, aqui só está mostrando os cromossomos. Mas, tá. Veja só, aqui o cromossomo 1, 2, 3, etc. Aí tem o 22, não tem? Aí, nesse ponto, a gente vem e amplia a nossa resolução. A gente abre essa resolução e a gente vai ter isso aqui, ó, que está na figura de baixo. Você está vendo esses números aqui? Tô. Esses números são posições do genoma. Então, eu sei que essas sondas que estão aqui para mim, né, no caso, elas estão duplicadas. Até tô na figura errada. Tá? Essa figura que eu queria mostrar, né? Porque lá é o cromossomo inteiro. Aqui não é o cromossomo inteiro, tá? Então, eu tenho que essa região aqui, que está deletada, ela fica entre essa posição do genoma e essa posição do genoma, mas eu tenho só nesse lugar aqui. Olha a diferença. Aqui está o cromossomo inteiro, tá vendo? Aqui está só num ponto, ó, do cromossomo. Então, eu consigo saber, com essa técnica, eu sei a posição dessa sonda no meu genoma. Essa sonda, ela está no cromossomo 22, nessa posição, tá? Então, eu sei que essa outra sonda, ela está no meu cromossomo 22 em outra posição. A gente vai ver mais para frente que o problema dessa técnica é que a gente não consegue ver translocação. Porque se um fragmento troca de posição no genoma, eu não vou saber. Mas eu falo isso depois. Mas a gente consegue saber porque nós sabemos aonde está cada sonda. Entende? Então, nesse meu chip, eu sei que essa posição aqui, eu tenho uma sonda que é relacionada a essa posição do genoma que fica no cromossomo 22. E nessa outra aqui, eu sei que está no cromossomo 1, e essa outra que está no cromossomo 2, etc. Então, eu sei, eu tenho um mapa disso aqui. Então, cada chip desse tem um mapa que vai me dizer para cada ponto desse exatamente qual o ponto do genoma que eu tenho ali. Entende? Entendi. Beleza. Então, assim, sabendo onde é cada ponto desse, aí eu vejo aqui, olha, quais são as sondas que eu tenho a mais. São as sondas que estão desse ponto até esse ponto. Certo? Mas translocação, professora, ele não teria que colocar essa massa, por exemplo, de pontos vermelhos em outro lugar? Pois é, mas você não consegue ver, porque eu sei só que é do cromossomo 22 e esse ponto. Mas eu não vejo em outro lugar.
Mas eu vou falar disso na aula de translocação, tá? Não vamos pensar isso agora. Vamos trabalhar com a questão de aberração numérica, que é o que está lá para vocês agora no aprender. Vamos para lá e na próxima aula a gente vai falar sobre aberração numérica e na outra aula sobre estrutural. Ok? Tá certo. Obrigada, professora. Obrigado a vocês. Encontro com Tchau, vocês. tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau,